Fala, querido, fala, querida. Cá estamos nós novamente em mais um episódio do Óbvio Cast, no quadro Convidado Nada Óbvio. Esse nosso convidado, você já clicou, já sabe quem é, mas você não sabe o quão não óbvio ele é. Ele é tudo menos óbvio, tá? O Kurt Kirsch, ele nasceu na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, passou a sua infância toda no Rio Grande do Sul, você vai perceber que ele tem um sotaquezinho gaúcho. Filho de pais cristãos, cresceu junto a mais três irmãos. Ele fez bacharelado em missões e estudou linguista no Summer Institute of Linguistics. Aos 21 anos, teve um chamado de Deus e mudou totalmente o rumo da sua vida, mas mudou mesmo. Casou-se com a Marta e foi morar numa aldeia, onde criou dois filhos e está lá há mais de 40 anos. A ideia de a gente ter chamado hoje o Kurt aqui, como um missionário que ele é trabalhar o tema de um chamado radical, uma fé inabalável e as experiências sobrenaturais que ele teve. A gente quer ouvir um pouco sobre isso. A ênfase não está nos índios, a ênfase está na história do Kurt. Kurt, seja bem-vindo aqui entre nós. Dá o seu oi para a galera aí. Um oi para todos aí. Realmente é uma alegria muito grande, uma satisfação de poder compartilhar um pouquinho da minha história, daquilo que Deus fez em mim e através de mim. Então, é isso aí. Ô Kurt, tem uma frase aqui que eu anotei que eu achei interessante. Tem gente que entrega a vida por algo. E tem gente que entrega até a própria segurança. E você é uma dessas pessoas que fez as duas coisas, entregou a vida e a tua própria segurança. Então, para a gente ir andando passo a passo e chegar até hoje com seus cabelos brancos, vamos voltar lá para trás. Como é que era a sua vida antes do seu chamado missionário? Bom, eu era uma pessoa comum. A única diferença é que sou filho de pastor. Meu pai era pastor alemão, no bom sentido, é claro. E meu pai, ele veio da Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele também sempre falava que era um milagre ambulante de Deus, porque ele foi transfixado por uma baioneta, né, fora a fora. E naquele momento passou o filminho da vida dele e ele viu que ele estava perdido. Então, os meus avós também eram crentes, mas o meu pai, quando participou da guerra, apesar também de ter conhecido tudo sobre Deus, Jesus, ele não conhecia Jesus pessoalmente. E com a granada na mão, ele sempre falava assim, eu orei para Deus e disse assim, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, me livrar, eu vou te seguir e te servir. E foi assim, realmente um milagre, como ele saiu daquela situação. E aí, depois da guerra, ele veio para o Brasil, se casou aqui também com uma alemã. Então, a minha mãe também é alemã. E aí, eu já nasci aqui no Brasil, nasci em Blumenau. Eu perdi a minha mãe eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. A minha mãe, ela teve leucemia. E meu pai depois casou de novo e aí eu tive mais uma irmã e uma outra irmã adotiva. Então, a nossa vida foi assim e nós crescemos também aprendendo sobre Deus desde pequeno. Aprendemos a ler a Bíblia, orar antes das refeições, antes de dormir, etc. Então, a gente levava uma vida bem certinha, né? Tudo dentro dos conformes. E isso, de uma certa maneira, foi bom porque eu aprendi a saber o que é o certo, o que é o errado. Então, eu sabia direitinho quando eu estava fazendo alguma coisa errada. E mesmo quando eu cheguei na idade de 18 anos, fui servir o exército, eu não era ainda convertido, eu conhecia Jesus, o que Jesus veio fazer nesse mundo e tudo mais, apenas de ouvir falar. Então, ele não era real para mim. E mesmo no exército, eu sabia, eu tinha consciência do que era
correto e o que não era correto fazer. Então, isso me manteve aprumado. Então, eu fiquei assim, praticamente, né, certinho dentro das 4 linhas. E, de uma certa forma, por outro lado, isso foi ruim, porque eu, como filho de pastor, nas escolas e por onde eu passava, sempre era visto, o filho do pastor. Então, o filho do pastor tinha que se manter dentro daquele padrãozinho, né? Não podia fazer coisa errada, etc. Aí eu pensei, né? E o meu pai, ele vinha e me confrontava às vezes, né? E você, Curte? Você não vai tomar uma decisão ao lado de Cristo? E eu me perguntava assim, mas como assim? Eu já conheço Jesus. Eu sou um camarada bom, porque, olha só, eu nunca roubei, nunca matei ninguém, nunca tive relações sexuais com mulher nenhuma, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. E, além do mais, eu sou filho de pastor. Dava, assim, até um upzinho. Aí eu falava assim, e ainda assistia os cultos domingo. Curte, você é um cara bom. Eu não sei por que o meu pai veio me cobrar. O que mais eu tenho, né? E era incrível isso, né? Porque a gente vivia tão certinho que a gente pensava assim, eu tô indo lá. Tá em ordem. Tá em ordem. Só que uma vez, e eu lembro, meu pai era pastor luterano e era aquelas igrejas antigas, góticas, né? Tinha aquelas pilastras grandes. E meu pai tinha mania de convidar missionários e tal. E o missionário sempre fazia aquele apelo no final, né? Evangelistas também. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, entregue a sua vida, né? Aí eu já me sentava num lugar atrás de uma pilastra dessas. Ninguém me vê. Aí já vinha, né? Quando vinha, já via passando direto, né? Nunca pegava em mim. E uma vez o meu pai chegou em casa e disse, Curte, por que você não toma uma decisão ao lado de Cristo? Aí eu pensei de novo, puxa, mas eu tenho uma vida correta, eu sou uma pessoa boa e olha... Moralmente falando, eu era uma pessoa boa. Sim. Mas uma pessoa, moralmente falando, indo a passos largos para o inferno. É incrível isso, né? A gente pensa, puxa, eu sou uma pessoa boa. Você pode ser, moralmente falando. Você não pode fazer nada de ruim, mas mesmo assim, se você não tem Cristo na tua vida, você não vai para o céu. Não tem jeito. E aí eu me lembro, eu estava em Lajeado, né? Numa cidade lá no Rio Grande do Sul, e eu estava estudando fora, então eu estava na casa de alguém, e fim de semana eu normalmente ia para casa. Aí quando eu fui para casa, naquele fim de semana, meu pai chegou e disse para mim assim, tá tendo uma grande evangelização aqui em Novo Hamburgo, e tem um grupo de fora, tem um pastor, tem um coral, você não gostaria de ir lá com a gente? Aí eu falei assim, puxa vida, mas de novo, né? Vou escutar tudo aquilo que eu já conheço e já sei. E aí eu ainda disse, pai, eu acho que eu vou ter que estudar segunda-feira, capaz de ter uma prova. Sabe aquelas desculpas meio... Esfarrapada? Esfarrapada, né? Aí eu fui pro meu quarto. Aí veio uma vozinha assim, né? Curte, mas você é covarde mesmo, né? Pô, teu pai tá te chamando aí e você fica aí dando desculpa, né? Vai lá. Aí eu fui. Falei, pai... Como é que vocês vão para lá? Se você for, nós vamos de condução própria. Aí eu falei, tá bom, então vamos junto. Aí eu lembro, chegamos lá, era um ginásio de esporte, daqueles enormes assim, né? Tava cheio, lotado. Eu lembro, a gente sentou quase nos últimos bancos lá, que era assim, umas tábuas em cima de uns latões, né? Porque tava apinhado de gente. Aí começou, né? Coral cantando bonito e tudo e tal. E aí depois veio o pregador. O pregador falava tudo em alemão. E a minha língua materna, né? Eu conhecia o alemão de cor e salteado. E logo depois tinha um intérprete. Aí foi diferente aquela vez. Eu não sei porquê, né? O alemão entrava de um lado, o português do outro, não tinha saída, né? Veio assim, pum, e desceu pro coração, né? E foi incrível. Foi uma coisa assim... que eu já sabia de cor e salteado que Jesus veio a esse mundo morrer por mim. E o pastor lá não precisava nem fazer apelo, coisa nenhuma, porque pegou comigo. Porque naquele momento eu me comparei com Jesus. Aí eu falei, tô perdido. Aí eu só falei assim, Senhor,
a partir de hoje eu quero ter uma nova vida contigo. Nunca mais eu me comparei com outras pessoas. Naquele momento, quando eu me comparei com Jesus, eu falei, estou perdido. E a partir de lá, então, eu comecei a ver a vida de uma outra forma, porque Jesus tinha se tornado real para mim, aquele Jesus que eu conhecia apenas de ouvir falar. Isso foi em 1975. Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que uns 21 anos. 21 anos foi quando você se converteu, foi por Foi, isso que até... foi. A tua conversão aconteceu ali, de fato. Isso, em 1975. 75. E aí, com o chamado assim, com a conversão ainda bem fresquinha em mente e tal, aí surgiu um acampamento de jovens. E aí eles me convidaram para esse acampamento de jovens. Nunca fui esse negócio de acampamento. Não era chegado esse negócio. Eu achava que lá muito assim, sem graça, né? Os caras tocando violão lá e tal. Mas naquele acampamento, eu tinha que estar presente. E naquele acampamento, aí veio um missionário. E esse missionário, ele contou uma história para nós. E aí já vou entrar um pouco nessa questão do chamado. Ele narrou uma história, e uma história que para mim foi assim marcante. Ele estava narrando aquela história e parecia que ele estava vivenciando. E aquilo ali foi muito impactante para mim. E aí ele contou a história de 5 missionários que tentaram alcançar os índios Aucas, ou os Waldanes, no Equador. E aí ele narrando, né, como depois de muito tempo, fazendo rodeios com sobrevoos com avião, lançando presente para os índios. Depois de um certo tempo, eles conseguiram pousar numa praia e tal. Fizeram uma casinha lá para eles, esperando os índios chegar. E aí, quando os índios chegaram, mataram os 5 de uma vez. Aquilo ali para mim, mas matar os 5. E depois ele contou que algumas das viúvas chegou aí até a aldeia e aquela aldeia se converteu e tudo mais, né? E aquilo ali, assim, foi para mim... Eu nunca tinha ouvido um negócio desses, né? Pô, as pessoas morreram pela causa de Cristo, né? Nem chegaram a falar do amor de Cristo, né? Só que aquela história impactou tantas outras pessoas, inclusive a mim, que eu fui parar numa aldeia indígena, né? Jamais eu iria ser um missionário. Mas você acredita que isso foi a grande motivação para que você pensasse em campo missionário e especificamente para nações indígenas? Exatamente. Foi naquele dia? Porque eu me criei no Rio Grande do Sul e no interiorzão, né? Então, tudo que era ligado, assim, plantas, animais, bichos, era comigo. Tudo que era ligado à natureza, assim, era comigo. Então, o meu sonho era ser engenheiro agrônomo. E eu estava já indo para esse caminho, prestei vestibular para agronomia, só que aí quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou completamente. Foi literalmente um rebuliço. Foi um rebuliço, né? Aí, esse missionário, ele falou, ele deu um desafio para nós jovens que estávamos lá. E ele falou mais ou menos o seguinte: quem de vocês aqui estaria disposto a levar a palavra de Deus a um grupo indígena? A semelhança desses 5. E quem sabe até pagar com a vida, como esses 5 fizeram. Aquilo ali para mim, é comigo. E no final, ainda para encerrar, ele disse: olha, tem inúmeras centenas de aldeias indígenas espalhadas pelo Brasil e mundo afora. Vocês podem ter certeza que muitos desses grupos só ouvirão de Jesus se um de nós for até eles. Aquilo ali falou comigo. Não tinha escapatória. Falei: Senhor, eu vou. Foi aí que a minha vida, né, mudou completamente, porque isso aí para mim foi assim, calou tão profundamente no meu coração, porque eu tinha reconhecido o que Jesus tinha feito por mim. Então, por que eu não podia fazer isso por ele? Não era nada demais levar a palavra para um grupo indígena. E esses grupos que estão espalhados na selva,
eles não têm o acesso que nós temos hoje. Então, você tem que ir sabendo que talvez você nunca mais irá voltar. É a tua vida para aquilo ali. Então, a minha vida, a partir daquele momento, entrou nesse rumo e não teve mais retorno. Para mim, foi assim algo tão revolucionário dentro de mim, que eu cheguei em casa e falei para minha mãe, disse assim, mãe, Deus falou comigo e eu quero ser missionário, evangelista, eu nem sabia direito o que era aquilo. Aí a minha mãe falou, disse assim, o quê? Você? Você que é um ermitão, você vive enfurnado dentro de casa, para ser missionário tem que ser mais expansivo. Eu não sei, eu falei para a mãe, eu só sei de uma coisa, Deus me chamou. E olha, se eu não fosse ermitão, eu não iria aguentar essa vida de mata, porque é muito pesado o negócio. Você tem que ser um ermitão, porque você fica desconectado do mundo, de tudo e de todos, né? E você vive dentro de um outro contexto completamente diferente do que a gente tem conhecido até então. Bom, aí, a partir daí, esqueci a agronomia e fui me preparar. E aí, o que eu fui fazer? Estudar a Bíblia, porque eu ia levar a palavra de Deus, então eu tinha que conhecer a Bíblia. Aí eu fui fazer 3 anos de seminário, naquela época ainda era o Instituto Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, e aí eu me formei em missões, fiz bacharelado, 3 anos, e me formei nisso. E aí depois disso, bom, aí você me perguntou, né? Onde entra a Marta, né? A Marta. A Marta entrou exatamente, né, nessa questão aí de seminário. Ela entrou 1 ano após mim, eu entrei em 1900... Então, a minha conversão foi em 75. Em 1976, eu estava indo, então, para o Seminário Palavra da Vida. E a Marta entrou 1 ano depois, ela entrou em 77. Aí, né, eu fiquei de butuca, né? Eu pensei assim, pô, vou para o campo missionário. Ah, é bom eu ir casado, né? Porque ir sozinho também vai ser meio bucha de canhão, né? Pensei comigo. Aí eu fiquei, né? E eu conversei em casa com meus pais falaram, concordaram comigo. Eu acho que seria bom, né? Vamos orar então sobre isso, tá? Eles começaram a orar, eu também, eu orava e ficava de olho, né? Aí encontrei a Marta, né? Uma moreninha, bonitinha, que entrou 1 ano após mim, né? E nós nos casamos em 21 de junho de 1980. Só que, para mim, o grande dilema foi a Marta, porque a Marta não teve um chamado missionário que nem eu tive. E eu não queria casar com a pessoa errada de jeito nenhum, porque eu iria frustrá-la, né? Levar uma pessoa no meio do mato, né? Sem chamado, e ela nunca querendo, talvez, estar num contexto daqueles. Aí eu orava para Deus, Senhor, me mostre alguém que esteja disposto a me acompanhar e levar uma vida assim meio radical, né? Começando a orar. Aí, né, pensei, é a Martinha. Sabe quando o Cupido dá aquela flechadinha e só fica nela, né? Tudo converte para ela. Isso. Aí eu pensei assim, vou tomar coragem e vou perguntar para ela, né? Aí cheguei para ela, né? A primeira pergunta que eu faço qual é? Você tem um chamado para trabalhar com índios? Aí ela, eu? Eu não. Aquilo ali para mim foi que nem um balde de água fria, né? Falei, puxa vida, não bate as coisas, né? Para mim é ela, mas ela não tem chamado missionário. Como é que pode, né? Então não é, né? Vamos deixar o tempo passar aí, sei lá. Aí passou mais um tempo, né? Conferências missionárias lá no instituto e tudo. Passou mais um tempo, eu fui lá, de novo, né? Bati na porta. Marta, e aí? Saiu algum chamado missionário? Ela falou, não tenho chamado missionário. Aí eu falei, puxa, mas não bate, né? Aí passou mais um tempo, aí fui de novo. Marta, e aí? Nada de chamado? Ela falou, não. Aí ela falou uma coisa para mim que eu nunca tinha ouvido. Ela falou assim, eu não tenho chamado, talvez eu não vá ter chamado, mas você pode saber, eu vou para onde Deus me mandar. Falei,
puxa vida, nunca tinha pensado Pronto. nisso. Agora então, sim. Vamos, então bora. Aí ela praticamente veio no meu vácuo, né? Ela veio no meu chamado, né? E eu posso dizer que ela foi o meu braço direito, né? A auxiliadora que Deus levantou. Foi essa aí mesmo, né? Então, Mas durante esse período que você foi procurá-la, vocês não tinham nenhum relacionamento além de amizade? Ou vocês já estavam namorando? não, nós não tínhamos, né? namoro? Ela até me achava assim, né? Um cara muito esquisitão, né? Andava todo com aquela roupa, né? A gente falava roupa tergal, né? Aquele mal e mal passava o pé, né? Na calça tergal, né? Tinha aquelas camisas, né? Toda xadrezinha, né? Ela olhava assim, nossa, que cara esquisito, né? E ainda lá do sul, né? Eu acho que ela não queria nada muito comigo, né? Mas no final, né? Deu certo. Mas aí, depois disso, o pai dela era também pastor metodista, e eu acho que pegou um pouco pro pai dela, para liberar a Marta, né? Não, nem tanto pelo casamento, mas pelo que viria após o casamento. Isso, e ainda mais, né? Eu tinha meus 26 anos quando fui pedir lá em casamento, né? Aí eu devia pensar assim, puxa vida, entregar a minha filha para um garoto aí de 26 anos, não tem como que ele vai ganhar o seu sustento para sustentar depois a minha filha, e etc. E ainda vai levar para o meio do mato, no meio do nada lá. Só que aí eu acho que ele tentou segurar, só que aí ele pensou, eu posso segurar a minha filha aqui, mas Deus pode levá-la de outra forma, então é melhor ir com ele, né? E foi assim um negócio assim, incrível, né? Aí foi o pai dela e o meu pai fizeram um casamento nosso, né? Fomos duplamente abençoados. Que ano né? vocês se casaram? 1980. 1980. Isso. Ô, Kurt, deixa eu voltar um pouquinho nessa história, porque assim, a gente está sendo assistido aqui por muitas pessoas de diversas igrejas. Então a gente tem pessoas que são de vertentes mais pentecostais, enxergam Deus falando de uma forma, pessoas que são de vertentes mais de igrejas reformadas ou tradicionais são de outras formas. Todos nós sabemos que Deus fala, todos nós somos conduzidos por Deus. O que é ter ouvido a voz de Deus lá com 21 anos de idade, naquele evento em Novo Hamburgo, em alemão e em português, e Deus ter trazido aquilo para você? O que foi ouvido aquilo? Ou não houve uma voz, foi simplesmente uma certeza que veio? Então, eu creio que é essa convicção que Deus te dá. Você não tem mais dúvida nenhuma. A pessoa pode vir pintar um quadro bonito na tua frente, pode te oferecer uma profissão que te dá muito dinheiro. Você não arreda o pé, porque você sabe que é aquilo ali que Deus tem para a tua vida. E no momento em que Jesus se tornou real para mim, ele tomou o primeiro lugar na minha vida. E eu sempre falo, né? Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo, e eu acho que isso aqui é o segredo, né, para a felicidade, que você tendo Jesus em primeiro lugar na sua vida, e você estando no centro da vontade dele, e o centro da vontade dele é o lugar mais seguro do mundo, seja lá onde for, mesmo em meio numa selva amazônica, onde tem tudo que é bicho, sei lá o que, tudo mais que as pessoas... Nossa, mas cobra, escorpião, aranha, tem tudo isso. É um zoológico humano. Não tem aquela gradezinha de proteção, né? Pode vir bem pertinho. Mas então, é essa certeza, é essa convicção. E para mim isso, Deus falou comigo. E é isso que me segura. É como se fosse um marco na minha vida. Ninguém tira isso de mim. Então, é que hoje, olhando para trás, já se passaram 40 anos de idade, você é mais ou menos como ler a história de Davi em relação a Golias. A gente sabe que Davi conseguiu pegar, deu uma pedrejada, ele caiu e matou e cortou a cabeça. A gente sabe disso. Só que na hora que Davi ele sentiu o ímpeto do Senhor, estímulo do Senhor para ir falar ali, olha, você está indo contra o exército dos céus, o exército Altíssimo. Naquela hora ali, ele tinha uma convicção, mas ele também tinha medos, era impossível imaginar que é assim. Então, é muito fácil olhar hoje para o Kurt e simplesmente falar, olha, toda essa convicção foi coroada com a sua história que a gente vai evoluir para que as pessoas conheçam também. Só que
é assim, que convicção é essa tão forte ao ponto de fazer com que você deixasse de ser um cristão regular, filho de pastor, que já tinha conhecimento já sobre a instituição, passasse a conhecer Cristo como uma pessoa, ter um relacionamento de intimidade com esse Cristo, porque assim, você está falando de uma forma que é muito simples, mas eu garanto que isso teve muito preço a ser pago, muita disciplina para ser pago, para que você pudesse chegar hoje sentado aqui conversar com a gente. E eu não quero perder esses elementos, eu não quero perder essa riqueza de dizer, tá, esse gurizão de 21 anos de idade que falou agora eu vou estudar teologia, porque eu vou ir para as nações indígenas, eu vou para o meio do mato, eu vou pegar isso que Deus já me deu de ser um ermitão, e ir para lá, legal. Só que assim, quantas pessoas devem ter te criticado, quantas pessoas devem ter se levantado contra ti? Então, para colocar numa ordem, como é que as pessoas elas reagiam quando elas sabiam que você ia levar a sua esposa, que você ia acabar de casar, e para o meio da mata? Tá, posso dar mais uma voltadinha? Pode, claro. Com relação ao preparo. Normalmente as pessoas pensam assim, missionário é aquela pessoa que não deu certo profissionalmente. Então, quando você não dá certo profissionalmente, você pode ir para o campo missionário. E isso está erradíssimo. Eu jamais iria para o campo missionário. Por isso que eu falo, foi Deus que me chamou. Hoje, quem sabe, eu estaria como agrônomo num outro lugar aí qualquer. Então, sendo missionário, eu tenho que ter o conhecimento igual a qualquer outra pessoa que pense em fazer uma outra profissão, como dentista, médico, advogado. Seja o que fosse. O missionário, da mesma forma, precisa se preparar para tal. Correto. Tanto é que depois disso, eu fiz o Summer Institute of Linguistics em Brasília por 1 ano. E o que eu fui fazer lá? Estudar linguística, porque eu sabia que eu ia estar numa outra cultura completamente diferente da minha e que eu teria que aprender uma outra língua. Então, lá eu aprendi tudo. Fonética, fonologia, gramática, tradução bíblica, antropologia, e lá vai. Dentro do Instituto de Brasília. Isso. Okay. Então, são ferramentas essenciais que eu preciso para ter no campo missionário, porque senão eu não vou aguentar o trampo. Vamos supor, se eu fosse para uma aldeia indígena, onde tem uma língua ágrafa que não tem escrita. Só foi falada até então, de geração em geração. Aí você chega lá, e aí? Vou pegar agora no dicionário, pegar a gramática. Não existe. É você que tem que começar. E começar da estaca zero. Você tem que pegar o camarada, e aí começa a perguntar as coisas e começa a colocar no papel, foneticamente. Porque aí você aprendeu a fonética, todos os sons que o teu aparelho fonador consegue produzir, cada som tem um símbolo especial, específico. E isso você consegue colocar no papel. Sim. E você reproduz exatamente do jeito que o camarada fala, põe no papel. E aí, pá. E aí depois você tem que descobrir o que é consoante, o que é vogal, onde que é feita a divisão de sílabas, onde é a divisão de palavras, onde é feita a entonação, como que funciona a gramática, os verbos transitivos. Então, cara, se você não tem esse conhecimento, você não fica. É barra pesada. E é por isso que eu falo para você, ser um missionário, você tem que ser um cara bem treinado, preparado, você tem que ser um cara top de linha para ir para um lugar desses, porque senão você não aguenta. Aí depois a tua pergunta aí. Quando eu fui, no início, tudo bem, eu levei a Marta, mas aí nós ficamos 3 anos sem ter filhos, justamente para a gente se dedicar no estudo da língua, no aprendizado, né? E também na cultura. Você não tinha ninguém que falasse... Você não entendia nada do que eles falavam, eles não entendiam nada do que você falava, ou tinha alguém que intermediava isso? Não, já tinha gente antes de nós. Já, okay. E já tinha alguém que tinha rascunhado e feito uma gramática. Okay. Então, isso aí pra gente foi assim... Bah,
já tudo mastigadinho, né? Ok. Não foi assim uma língua Não foi do zero. Não foi do zero. Tá bom. Então isso aí ajudou demais, né? Agora, vamos supor, deixa eu só dizer assim, você chega num lugar e você começa a descobrir, e aí como é que você consegue perguntar assim, o que é isso? Como é que você consegue saber o que é isso? Leva anos, leva tempo. Aí quando você pega assim essas frases, né? O que é isso? Aí você descobriu, o IDBA, o que é isso? Pá. Aí já tem isso, né? Aí você pega a cadernetinha e vai, né, para cima, para baixo com lápis e vai perguntando, aponta o cachorro. E aí você põe no papel o cachorro. Aí você pergunta, o IDBA. E ele, IMA, cachorro, IMA. Aí você aponta para casa, o IDBA. E ele, casa, IMA, IMA. Aí de um lado era tudo diferente, do outro lado tudo IMA. Aí ele fala, mas Como pode como ser? pode ser? Aí depois você descobre, culturalmente, eles não apontam com o dedo. Então, cada vez que você falava assim, o IDBA, o que é isso? Ele estava dizendo, é o dedo. Ele vai sempre responder É o dedo, é o dedo. Aí depois descobriu, é o dedo. Ah, então como é que faz? Ah, ele fala com o lábio. O que é isso? O IDBA. Até aí, pega lá, põe lá. Então, aspectos culturais você tem que conhecer. E aí por aí vai, né? E aí é longe. Não, mas isso é uma coisa fascinante, porque assim, o que para nós, na nossa lógica, seria apontar para dizer, é lógico, aquilo, o que é aquilo lá? Pega aí. Ele vai dizer, não, isso aqui é dedo, isso é mão. É dedo. E ele vai repetir isso. Uau. Não, então são coisas assim, né, que você tem que aprender. Ou então tem semelhanças de, por exemplo, Yarubihiu e Yaroubihiu. Qual é a diferença? Yaroubihiu e Yarubihiu. Você viu alguma diferença? Eu vi, mas não consigo identificar. Um é um O alongado, o outro não. Aí tinha um camarada nosso, ele disse assim, Curte, com você também é assim? Cada vez que você chega na aldeia para visitar, você fala assim, Yarubihiu, e aí não demora muito, alguém vem e te traz um pedaço de carne? Falei, não, comigo não é assim. Aí eu perguntei para ele, mas o que você fala? Fala assim, Yarubihiu. Disse, você está pedindo carne? Eu disse, não, mas não é isso que eu quero pedir. Eu quero dizer assim, posso visitar, posso sentar? Então você tem que falar Yaroubihiu. Muda, né? O alongado. Yarubihiu, Yaroubihiu. Yaroubihiu. Tá. Então você vai lá, se você pede carne, eles te trazem carne. É o que você pediu, ele te Você trouxe. pediu, Tá bom, então foram os 3 primeiros anos, né? Que a gente Sem filhos. Que a gente se dedicou a isso. Aí, depois dos 3 anos, veio a Larissa. E depois, em 85, veio o Davi. Ok. Aí, quando as crianças eram pequenininhas, né, tudo bonitinhas, a gente vinha de tempos em tempos, cada 3, 4 anos, para o sul, ou aqui para o sudeste, né, Tá. para visitar as igrejas e tudo mais, né. Aí vinha a cobrança, né, Curte, tudo bem que você optou por essa vida desvairada aí, mas os filhos de vocês não têm culpa de você tê-los metido nessa fria. Só que a gente tem que parar e pensar, né, bom, os filhos fazem parte do plano de Deus, e assim como ele cuida dos pais, ele cuida dos filhos também, né? Ou então vinha aquela cobrança, o que será dos filhos de vocês no meio daquele mato? O que um dia eles serão? E eu posso dizer, né? Eles têm uma bagagem fora do comum. Nasceram num contexto transcultural. Então, eles aprenderam a língua indígena, o português, e aí o Davi sempre me cobra até hoje, pai, por que você não me ensinou alemão? Só que eu pensei, né, vai dar Vai mexer com a cabeça dele. Mas para criança não, né? Tanto é que o Davi fez alemão depois de já adulto, né? Mas, novamente, a gente está falando já da história já acontecida. Na época, um questionamento desse daí bate forte, né? Bate forte. E cobrança. Vê, quando eu gosto de fazer um paralelismo entre a sua história na minha cabeça com o chamado, por exemplo, de Abraão, tá bom? Deus chega para Abraão e fala assim, você sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela, para a cidade que eu vou te mostrar, é um lugar assim, assim, assado. Só que do momento que o Senhor ele apareceu para Abraão, e olha que a gente está falando de Deus ter aparecido para ele, ok? Deus não apareceu para o Curte. O Senhor se manifestou, fez alianças com esse camarada. E esse camarada cometeu, no longo do caminho, um monte de falhas. Falhas, inclusive, sérias, né? Ele colocou a esposa dele até em risco em alguns momentos.
E Deus não apareceu para o Kurt. A pergunta é assim, como é que você buscava, ou onde você buscava reforços em si próprio de que o que você estava fazendo era correto? Você não se questionou se você fala assim, gente, o que eu estou fazendo, será que é Deus que está colocando em mim? Ou será que eu estou sendo um egoísta de colocar minha esposa, os meus filhos no risco de tudo isso daqui? Será que eu não estou sendo inconsequente em estar fazendo tudo isso? Eu, pelo fato de ter tido esse chamado, eu estava tão focado, já diferente da minha esposa. Uhum. Então, eu sentia muito por ela, porque ela se criou, né, tocando piano na igreja e tudo, então ela tinha uma vida completamente diferente, né, da minha, né? E chegava assim, domingo, aí ela entrava assim meio que numa depressãozinha, né, que aí eu até perguntava, Marta, o que que tem, né? Só que eu não conseguia entrar na cabeça dela, porque para mim eu estava na vibe, no gás, vamos lá. Eu estava ali. Mas ela foi superando também isso devagar, né? E eu realmente tiro mais o chapéu para ela, que eu acho que deve ter sido muito mais difícil para ela, né? Para me acompanhar. Se anulado para poder fazer com que Deus pudesse usá-lo. Isso. Porque Deus não falou para a esposa de Abraão, falou assim, vou falar para ela também. Não, fala com você e vamos lá. Foi o que aconteceu contigo, a mesma coisa que aconteceu. Eu vejo muito, e eu gosto de fazer esse paralelismo, e a desafiar as pessoas. Quando Deus, através de Jesus Cristo, chegou e falou assim, vem, segue-me, eles largaram os barquinhos, é exatamente o que você fez. É exatamente o que você fez. Você não deixou, você simplesmente manteve a tua família, tudo bem, só que você cortou as cordas que te prendiam aqui. E você levou pessoas junto com você. E hoje, olhando 40 anos depois, a gente vai evoluir e falar, puxa, maravilhoso, é fantástico, é uma honra poder ter você aqui conosco. Eu estava atrás de você, na tua agenda, aí te perseguindo para estar aqui. E eu me sinto honrado de estar com você. Mas assim, hoje são 40 anos depois. Será que se eu estivesse 40 anos atrás, eu não seria uma das pessoas que ia dizer para você, Kurt é um louco, é um maluco. Até porque é o seguinte, vamos lá, você, acho que se eu fizer essa pergunta agora eu vou cortar um pouco o impacto, mas você é de uma tradição calvinista, certo? E aí, um calvinista não fica muito tempo num lugar pregando o evangelho para as mesmas pessoas se ele já apresentou o evangelho para todas as pessoas daquela forma. Foi apresentado, se existem predestinações, por que as pessoas vão continuar sendo ouvidas? Foi apresentado o evangelho. Certo. E contra isso você lutou também por muitos anos. Só para a gente fazer um spoiler aqui, quantos anos você pregou o evangelho para que você tivesse a primeira conversão e depois você vai explicar por que essa conversão demorou? Eu creio que deve ter sido assim uns 25. 25 anos numa nação indígena pregando o evangelho. Então, isso aí dava desânimo, dava mas assim, também? dava vontade de chutar o balde, literalmente assim, dizer assim, vocês querem saber de uma coisa? Vocês vão chupar meia, né? Porque eu vou puxar o carro. Mas, Kurt, se eu sou um pastor de tradição reformada, calvinista, que estou enviando você, sou um dos teus mantenedores, eu não te mantenho mais. Então, a gente era cobrado exatamente por isso. Eu não vou te manter, claro que eu não vou te manter. Quanto tempo você está lá? Sim, imagina, de jeito nenhum. Quantos convertidos, quantos batizados? Eu não podia falar. O spoiler alert é o seguinte, gente, ele vai chegar num número fantástico. As pessoas se converteram, a nação indígena que ele estava se converteu, ele vai chegar nisso daí. Só que assim, cara, que maravilhoso. Só que eu tô falando 40 anos depois. Eu quero voltar 40 anos antes, né? Não, e também não é... Não é tudo, não é 100%, né? Mas a grande maioria, isso, né? Uma boa parte já. Então, e você vai explicar como é que isso chegou lá, né? Tudo bem, mas a sacada desse nosso episódio é falar o seguinte, pô, maravilhoso, pegar um camarada de barba branca, falar, puxa, é uma honra estar aqui contigo. Só que é o seguinte, Deus construiu essa história e você passou por essa história. Então a minha ênfase é o seguinte, qual foi a crítica mais difícil de ouvir durante esse período? Aquela que bateu, que você fala assim, essa eu me lembro, me dói até hoje. Eu tive que pedir perdão ao Senhor e até liberar perdão sobre a pessoa, porque aquilo me bateu. Foi uma que eu ouvi que eu não queria ter ouvido, né? Que a pessoa cobrou de mim e disse assim, Kurt, eu acho que você está em pecado porque não está tendo conversões ou coisa desse tipo assim. Então, eu falo, conversão não depende de mim. Ide e pregar o evangelho. Era essa a minha incumbência, né? Era ir e pregar.
Eu lembro, quando ainda estava na Palavra da Vida, teve um professor que falou para a gente, ele disse assim, nunca se esqueçam, quando vocês forem fazer um ministério, vão para o campo missionário, nunca esperem ser aplaudidos, reconhecidos, porque Deus não nos chamou para o sucesso, mas sim para a obediência. Então, o que Deus queria de nós, ou de mim, era obediência, independentemente dos frutos. E normalmente, quando a gente vai para um lugar desses, a gente fica focado apenas no povo-alvo. E muitas vezes Deus quer trabalhar na nossa própria vida, né? E à medida que você está fincado, cravado na videira, os frutos vão surgir automaticamente, porque é a seiva que produz os frutos, né? Não vai ser ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos. E eu falava para Marta, provavelmente vai ser só outra geração. E foi o que aconteceu, né? É uma coisa assim, a longo prazo, não depende de mim, eu faço a minha parte e Deus vai fazer a parte dele quando ele achar por bem, né? Conversão é obra exclusiva do Espírito Santo. Então, eu vou falar como o gaúcho fala, tchê, eu não consigo entender, isso não encaixa na minha cabeça, porque eu tô com um camarada na mesa aqui conversando, que é inegável que Deus fez. É inegável ver Deus agindo, ver o resultado disso. Mas é impossível não viver, mesmo que forçosamente, as experiências que você teve. Voltar lá para trás. Gurizão, 21 anos de idade, recebe o chamado, vai para o Palavra da Vida, faz teologia, começa a orar para que uma mulher, Deus prepare uma mulher, essa mulher ela não tinha esse chamado, consegue em certo momento perceber que essa mulher ela estava submissa à missão de Deus e ser uma auxiliadora, pede a mão dessa mulher para o pai dessa mulher, dizendo, eu estou levando ela para o meio da mata. O pai percebe que poderia perdê-la de outra forma, permite que isso aconteça, vai com essa esposa para lá, fica 3 anos numa nação que fala uma outra língua, num clima inóspito, perde todos os recursos, todos os confortos que você tinha, você deixa de ter. Porque assim, se a gente fosse falar aqui passo a passo de tudo que aconteceu, a gente ia ter que montar aqui uma série Netflix, a gente ia ter que ficar dias falando aqui. Porque era conforto zero. Você tinha água aquecida de chuveiro? Não. Tinha energia elétrica? Não. Você não tinha nada. Se hoje em dia, eu estou falando de 2025, se chegar no meio da Amazônia, você tem poucos recursos, alguns lugares até tem, mas estou falando de 1980, 1981, 82, curte. É assim, não dá para não dar ênfase nisso. E eu não quero fazer com que essa conversa ela aconteça para dar glória ao curte. Não, né? Eu fora, né? Mas é para dizer, como é que Deus consegue levantar um maluco? Como é que Deus consegue levar uma pessoa? Porque isso é maluquice, é loucura. O evangelho é loucura. É assim, loucura. Mas é diferente. Eu digo para você que muitas vezes eu sou colocado diante de desafios por estar mexendo com o Instituto, por exemplo, até questionando se o que eu estou fazendo é fruto da minha vaidade, do meu orgulho, ou se realmente eu sinto que isto é para acontecer. E muitas vezes eu digo, Senhor, será que precisa aparecer um anjo para mim todos os dias para dizer? E aí eu começo a perceber que mesmo para aqueles que Deus apareceu, não aparecia todo dia, deixava anos e anos, ela passava décadas às vezes sem aparecer novamente, falar, porque aquela certeza ela era tão forte que você recorre àquela certeza para poder continuar se mantendo nesse caminho. Então, a minha pergunta para ti, ela vem bem assim, cara, o que é que fez com que você conseguisse manter o foco? As pessoas contra você. Um lugar inóspito. A língua contra você. Você com pouquíssimos recursos, por mais que as pessoas elas mandavam, enviavam você, mesmo assim, você não vai fazer nada. Eu posso te encher de ouro, não vai fazer diferença nenhuma lá para você. Você pode levar coisas, mas muitas vezes você não consegue fazer coisa alguma. Ao que você recorria? As pessoas não entendem isso. Eles acham que a gente está lá por outra razão. Tanto é que já fizeram CPI em cima da gente. Absurdo. Porque eles não conseguem entender que a gente está lá
por uma causa maior. Cara, não E tem outro motivo, tem. não faz. É porque, humanamente falando, Não, para uma pessoa não espiritual, para uma pessoa imatura, não bate. não fecha. Você fala, cara, ou esse cara está procurando alguma coisa na Amazônia, ou ele serve a algum país fora, alguma coisa tem que ter. Não faz sentido esse cara tá aí. Não faz sentido, não fecha, a conta não fecha. Por que um maluco vai para lá? Eu quero dizer o seguinte, que olhar esses frutos hoje, boa, mas como é que foi décadas sem ver esse fruto, de modo visível? Cara, foi ruim, foi brabo. Porque os indígenas, eles eram muito vingativos e morte exigia morte. E eles tinham uma bebida que era fermentada, né, o caxiri, que normalmente tinha essas festas, aí eles ingeriam essa bebida e o pau comia, né? Era literalmente paulada na cabeça do outro. Eu não sei nem quantas cabeças que eu tive que suturar e às vezes batia à noite, né? Alguém na minha casa, né? Eu abria a porta, aí tava a pessoa ensanguentada de cima a embaixo, com metade do couro cabeludo deitado para um lado. E era uma imagem assim triste e vontade de dizer assim, o que eu estou fazendo aqui, né? E uma coisa sempre me mantinha no lugar e sabia assim, Kurt, eu te quero aqui, independentemente do que está acontecendo. E eu sabia que enquanto eu estivesse num lugar desses, e até hoje, enquanto eu estiver, eu vou ser uma luzinha a brilhar no meio das trevas. E eles terão um referencial de que Deus existe. Então, eu estou refletindo a imagem de Jesus através da minha pessoa. Então, isso aí, para mim, mesmo não falando, eles vão saber. Deus existe. E hoje, e eu lembro, quando eu comecei a aprender a língua, me comunicar com eles, uma das perguntas que sempre vinha à minha mente, será que eles não estão entendendo o que eu estou falando? Porque eu estou falando errado, alguma coisa desse tipo? Aí hoje eu falo assim, não, hoje eu sei que o que eu falo é correto e se eles não aceitam, não é culpa minha, né? Então, acontece como em qualquer outro lugar, né? Tem aquelas pessoas que vão ser abertas para o evangelho, tem outras que não vão ser abertas para o evangelho. Aconteceu contigo por muitos anos, até os 17 anos, não foi isso? Foi. Você foi aos 17? Não, 21, né? Não, 21. Até chegar nos 21, aconteceu contigo. Isso, pais crentes, cristãos, você nasceu na igreja, literalmente na igreja. Isso então, aí. é somente a gente fazer uma extrapolação, dizendo, você pode ouvir a palavra, mas isso não faz diferença. Uma coisa é ouvir, outra coisa é o Espírito Santo de Deus mexer com as palavras de modo que você transforme a sua vida, que faça aquilo que aconteceu contigo com os 21 anos de idade. Mas é assim, Kurt, eu aqui em Campinas, a gente que está assistindo aqui, eu estou falando em Campinas, São Paulo. Pega a gente do Brasil todo, de fora daqui, porque a internet permite isso. Então, assim, se eu sair aqui e pregar o evangelho, tá tudo bem, eu volto para minha casa, eu tenho meu conforto, eu estou focando nisso novamente. Se o cara, ele ouviu, eu sei que eu estou falando uma língua que eu sei que o cara está me ouvindo. E eu posso ter a fé calvinista, eu estou batendo forte nisso daí, de dizer o seguinte, cara, o êxito da nossa pregação consiste em pregar o evangelho deixando os resultados para Cristo. É Cristo que faz as coisas. Quem converte o pecador é o Espírito Santo de Deus. Eu entreguei, eu sou o delivery de Deus, mas o que ele vai fazer com aquilo, legal, só que não era o que está acontecendo com você. Você ficou lá durante todo esse tempo, por mais de 20 anos, pregando para as mesmas pessoas, sem aparecer o anjo, tendo a convicção, tendo muitas vezes, quando voltava para o Sudeste, vou falar, quando voltava para o Brasil, aspas, aqui para o Brasil populacionalmente maior, né, onde tinha as pessoas, os carros, a tecnologia, sendo cobrado pelas pessoas, sendo questionado pelas pessoas, sendo julgado pelas pessoas, pessoas dizendo até, inclusive, que você estava em pecado, porque senão não fazia sentido você... Garanto a você que muita gente deve ter feito conta no papel, dizendo quanto que nós investimos até agora e não vimos retorno nenhum. Será que não vale a pena a gente investir em outro campo missionário? Né?
Números, exatamente números, tá? E assim, e outra, até mesmo as igrejas que te enviaram, muitas delas eram calvinistas também. Então, assim, as que são, que pensam que você tem que continuar trabalhando a fé até que a pessoa convença, é um outro pensamento, não é dessas igrejas que nós estamos. Em vários momentos você já falou que foi difícil. Você já pensou em desistir enquanto você estava lá? Já, muitas vezes. E como você orava? O que acontecia? Eu só não desistia, porque tem, né, esse negócio, né, do alemão que é meio cabeça dura, mas fora isso, eu sabia que era Deus que queria que eu estivesse lá, independentemente do Mas que como você acontecesse. sabia, Kurt? Era uma coisa que eu não sei explicar, é uma coisa que vai dentro de você. Quer ver? Até hoje, com meus 70 anos, pô, eu piso dentro daquele aviãozinho. Parece que estou indo pela primeira vez, cara. É um negócio que não tem explicação. É o povo que Deus colocou para falar do amor de Cristo. É um negócio que aquela chama que Deus colocou dentro de você arde até hoje. Sabe? Então você fala assim, eu estou aqui, eu estou no lugar certo. É aqui que Deus me quer. E é por isso que eu falo que não existe uma profissão, nem sei se dá para chamar missionário de profissão, porque se você vai preencher coisa, não tem missionário, né? Mas eu diria que missionário é o suprassumo. Cara, não existe uma outra profissão na qual você consegue vivenciar mais de perto Deus atuando num negócio transcultural assim. Você percebe o poder de Deus. Deus se torna real. Aqui acontece qualquer coisa, você fica doente, você corre para lá. E lá, quando você pega uma malária, uma cobra te pica, eu não sei o quê, você está na dependência de Deus. Sabe, você vê esse Deus dos milagres atuar. E eu vi na minha própria vida, né, quando eu tomei o tiro e em tantas outras coisas que aconteceram já, o poder de Deus. E eu sempre falo, o maior poder, o maior milagre ainda que hoje pode acontecer é Deus tirar alguém das trevas e colocar na luz. É isso. E aí eu falo assim, cara, é um privilégio, é uma honra Deus ter te chamado para isso. E as pessoas não querem ir. Porque eu sei de uma coisa, Deus continua chamando pessoas, mas não tem mais praticamente pessoas que estão dispostas a fazer o que eu faço. Eu já fui questionado e eu perguntei já para pastores, assim, amigos meus, uma igreja grande com potencial, fora de série, com jovens, perguntei, Kurt, fulano, teria jovens aqui na tua igreja que poderiam fazer isso que eu faço, assim? Aí ele virou e falou para mim, você quer dizer um cara que nem você? Você é um cara que nem eu, não tem nada demais. Esquece, Kurt. Não se faz mais missionários como antigamente. E ele ainda acrescentou, você é um dos últimos moicanos. A geração de hoje é a geração do mimimi, Nutella. Essa geração raiz tua aí não existe mais. É tudo hoje descartável, tudo assim. Ninguém mais, sabe? Aí eu falo assim, eu entendo. Geração muda para outra geração. E vai mudar, não tem jeito. Mas eu falo assim, uma coisa não pode mudar de geração em geração, que é o meu amor por Cristo e pelas almas perdidas. Isso aí não pode mudar. É você chegar, se dispor inteiramente diante de Deus e dizer assim, Senhor, a minha vida está aqui, o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser, no lugar que o Senhor quiser e durante o tempo que o Senhor quiser. Isso aí não pode mudar. Agora, quem está disposto a fazer isso? Agora, tem um preço a pagar? Opa, tem um preço. Cara, e esse preço pode ser alto. Eu me sinto tão pequeno quando eu vejo uma conversa como essa. E eu gostaria muito de pedir que o Espírito Santo de Deus incomodasse todas as pessoas que estão assistindo a gente, assim como eu sou incomodado por isso. Porque assim, Kurt, o cristianismo bíblico, ele diz que não existe como você ter amizade com o mundo.
Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você tem que ter uma vida como sendo um embaixador do reino dos céus. Você ser um representante do Senhor. Trazer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando eu olho para isso, e eu vejo isso queimando, e vejo uma situação como a tua assim, eu me sinto tão pequeno. E olha que hoje em dia eu tenho sido desafiado por Deus, apesar de não ter aparecido um anjo para mim, mas com a certeza de que o que eu estou significando à minha vida faz sentido, vou gastar a minha vida, eu vou gastar a minha terceira idade, eu estou com 54, vou entrar na terceira idade, para Cristo. Poderia ter gasto desde jovem, você faz a sua vida inteira, a tua vida inteira. Então, eu conecto muito do que você fala com missionários que trazem histórias também de outras nações, só que nações muitas vezes africanas, ou às vezes eles estão sendo perseguidos na China comunista, ou estão na Coreia do Norte, que a gente sabe que também tem gente na Coreia do Norte que não pode nem falar. Onde tem perseguição ferrenha. Perseguição ferrenha, que assim, o cara, se ele for descoberto, ele está morto. Ele está morto, a família dele está morta. Nós vamos trazer aqui, daqui a algumas semanas, também um outro missionário que ele está comprando famílias no Afeganistão. Ele vai com dinheiro, $1.800, para comprar famílias no Afeganistão, para libertar essas famílias. E eu vejo a sua história, eu coloco exatamente na mesma editoria. Eu coloco você, e eu estou falando para louvar o nome do Senhor, não porque você... É impossível que você, por conta própria, tenha conseguido fazer isso. Deus teve que fazer com você. Você não é capaz. É isso que eu quero dizer para você. É assim, você é um daqueles homens que a Bíblia fala sobre os heróis da fé, homens que são, a terra foi indigna de que fossem pisadas, cerrados ao meio. Cara, é um nível de doação que a gente tem que ser confrontado. Mas aí, esses caras que vão para a África, que vão para esses lugares, ele fala assim, Deus lá, ele não é que ele tem que fazer porque eu ponho Deus na parede, é simplesmente porque é tão demoníaco as coisas, que quando a gente ora, ou o Senhor faz, ou a gente vai ser destruído. Então eu já entro no campo espiritual do negócio. Agora, você foi para as nações indígenas, nessas nações indígenas a gente sabe de tudo que passa lá dentro. Quem não souber, vai pesquisar sobre várias nações que tem aí e toda a espiritualidade maligna que existe disso, contrária ao que o cristianismo propõe. Todo mundo acha que é muito bonitinho, índio bonitinho, que ele ama a natureza. Cara, vai estudar um pouco o que são as nações indígenas, seja do Brasil ou seja de fora, você vai ver que não tem nada a ver com isso daí. Nada a ver com isso. E aí eu pergunto para você, qual foi a tua vida experiência sobrenatural? Como foi a vida de experiência sobrenatural dentro desses lugares? Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando que em algumas aldeias, não sei se acontecia contigo, por exemplo, eles viam vultos, eles viam seres que tinham tamanhos e que entravam numa barraca, entravam na outra. Isso acontecia contigo? Comigo, pessoalmente, eu nunca vi, mas um colega meu, ele viu. Ele até descreveu, né? Era tipo assim, um gnomo, né? Um baixinho, com orelhas pontiagudas e realmente, como você falou, passou, foi embora. E aí, no outro dia, tinha a pessoa morta na aldeia. Né? Exatamente isso. Eu já ouvi falar de pessoas que faziam trabalhos que apareciam esses seres e no outro dia, a pessoa que tinha feito esses trabalhos para que morresse, morria, estavam mortas. E eles têm muito, né, essa prática, né, de pagelança, de jogar... Tem nomes para isso daí deles lá, né? Jogar assim feitiço em cima da outra pessoa para morrer, né? Eles têm um negócio que é assopra, que se aquele pozinho pegar na outra pessoa, a outra pessoa chega, vai, deita na rede, não come mais e morre. Aí eles já sabem, ele foi atingido por aquilo e tal. Então, o mundo espiritual no qual eles vivem é muito real para eles. Nós, mesmo como cristãos, nós vivemos uma vida espiritual muito supérflua. Tanto é que a gente não conhece Deus como a gente deveria conhecer, porque o nosso mundo espiritual a gente vive muito ralinho. Se a gente vivesse como eles vivem o mundo espiritual deles, não do lado do mal, mas do lado do bem, nós... Na intensidade, isso, né? Nossa, nós estaríamos anos-luz também na frente, né? E eu sempre falo assim, eu vi, mas eu sempre tenho aquele desejo de ver mais, de conhecer
Deus mais de perto, de andar mais junto, de estar conectado mais com Ele, né? Então, é uma luta que a gente tem, né? Como ser humano. Mas esse é o meu desejo, né? De conhecê-lo cada vez mais, de poder ser usado por Ele cada vez mais, como Ele quer, né? Então, eu não sei mais quantos anos eu vou nessa batida. A minha cabeça ainda está... Estou jovem, estou super disposto. Mas quer queira, quer não, o corpo ele vai caindo aos pedaços devagarzinho, que nem um carro, né? Chega o prazo de validade, começa a ficar capenga. Você já tomou tiro? Já tomou picada de cobra? De cobra, não. De que animais? De animais peçonhentos, assim, aranhas, que você quase morreu ou não? Isso, de tucandeira, que é uma picada forte. Tucandeira também, é a tal né? das formigas lá. Isso. Diz que o negócio parece um tiro de 22, o pessoal fala, né? Uhum. E malárias. Várias. Malárias. Malárias. E aí tem a falciparum, tem a vivax e tem a mista, né? Tem lá para escolher. E aí tem leishmaniose, oncocercose. Olha, tudo que é tipo de ose, tem lá. Aí você fala assim, o que você vai fazer num lugar tão cheio de ose? Você vai se arrebentar, você vai morrer por isso. Quem está no controle é Deus. Mas e aí? É oração ou medicamento? O que você faz? Aí é que está o lugar mais seguro de estar, é no centro da vontade de Deus. É Ele que vai cuidar de você. E a gente teve umas situações assim que eu vou dizer que a gente sentiu, né? A minha filha, ela teve uma malária falciparum, 3 cruzes. O médico falou a outra cruz seria no cemitério. E eu coloquei ela no soro com paludil, né? Um líquido azul. Ela começava assim até entrar em tremedeira. Uma convulsão. Uma tipo convulsão, né? Nossa, nosso coração ficou apertado, né? Ele não sabia às vezes o que fazer, né? E entregava nas mãos de Deus, mas a gente via a atuação de Deus nos protegendo. Eu posso citar aqui um caso que as pessoas podem explicar isso de uma maneira, sei lá. Não espiritual, né? Médica, né? Coisa assim. Científica. Isso, científica. Aí eu sei que uma noite, aí a nossa casa ela era toda feita de pachuba, que é um tipo de uma palmeira que é lascada. Então, de um lado fica liso e do outro lado fica ondulada. Então, o piso ele fica todo ondulado. E as crianças, para aprender a caminhar num negócio ondulado, era complicadinho, né? Aí era hora de dormir e a Marta levou a Larissa na mão, assim, para ir para o banheiro, né? Para escovar os dentes. E ela estava com um lápis na mão. E ela tropeçou naquela pachuba. Não sei como o lápis entrou no fundo do palato mole e fez um buraco. Uau. O lápis entrou. Como se fosse uma arma dentro da boca aí dela. a gente falou assim, pronto, e saiu sangue, né? E fazer sutura lá não tinha nem como, né? Estava a quantos quilômetros de uma capital? Mais ou menos 230 quilômetros. Mata. Linha reta, Mata. Da capital, Uau. Não tinha como chamar avião, não tinha que fazer nada. Não tem como, né? Aí, a única coisa foi recorrer a Deus, não tinha o que fazer. Aí, acalmamos ela não comeu mais nada e tudo. Colocamos ela na cama, dormiu. Aí, no outro dia, falei para Marta, faz uma mamadeira e dá para ela. É lógico que a gente pensou, né? Vai estar infeccionado, não vai tomar nada, a gente vai ter que chamar o avião. Aí a Marta fez a mamadeira, deu para ela, tomou. Larissa, vem aqui. Abre a boca. Ela abriu a boca. O negócio estava assim, ó. Fechadinho. Não tinha mais nada. Falei assim, Senhor, muito obrigado. Teu poder. O Senhor nos ajudou. É assim. Então, essa dependência de Deus, sabe? Você vê a atuação de Deus. Pá, é um negócio assim fantástico, né? Você está nas mãos dele. Então... Totalmente entregue. Pô, é uma vida assim, né? Que eu falo assim, pô, eu não trocaria minha vida por nenhuma outra. E se eu pudesse, eu começaria tudo de novo, da estaca zero, né? Porque é uma vida que vale a pena ser vivida. Eu falo assim, eu vivi a minha vida. Eu vi o poder de Deus na minha própria vida, na vida de indígenas, né? Falo assim, pô, Senhor, eu já vi, já... Isso me leva a
pensar o seguinte, qual que foi o preço desse teu propósito, né? Porque assim, valeu a pena? Me faz entender Pô, que sim, que valeu a pena. lógico. E Cara, qual que foi o maior custo dessa tua entrega? O que foi que te custou mais para você fazer? Porque você está olhando para trás e você consegue olhar o que foi o maior custo de todos. O ganho eu já sei, quero saber o custo. olha, é difícil de falar, sabe por quê? Quando eu entrei de cabeça, eu pensei assim, não pensei em mais nada. Eu sabia que eu tinha que deixar para trás meus parentes, meus pais, meu conforto, ia largar tudo para trás, eu sabia disso. Mas para mim, o impacto da conversão e do chamado foi assim algo tão marcante na minha vida que eu não pensei em perda assim. E levando, né, em consideração aquele texto, né, que fala que quem larga tudo para trás já nesse mundo recebe, né, em dobro. Cara, o que que a gente tem hoje de família, de os nossos colegas, as igrejas que a gente visita? Rapaz, é um negócio assim fantástico, né? Deus cumpre com aquilo que ele promete, né? Então, e falando, né, em se valeu a pena ou não, né? Você olha para trás e vê assim, né, pessoas que pelas quais ninguém dava nada, gente que você fala assim, isso aí. E um dia você olha para trás e fala assim: esse camarada um dia vai estar no céu comigo. Não tem preço, cara. Não tem preço. Você não sabe o que é isso. Eu sei. Eu tive que mergulhar de corpo e alma numa outra cultura. E levou anos. E aí hoje você olha assim, pá, fulano, cicrano, beltrano, vamos estar lá. Eu quero estar do lado deles, na glória. Cara, não tem explicação isso aí. É um negócio assim que não é teu, mas você participa disso. Aí eu falo assim, pô, Senhor, muito obrigado por esse privilégio, pelo fato do Senhor ter me usado para que esse cara tenha a mesma salvação que eu também tive. Porque um dia uma pessoa falou para mim também, agora eu estou sendo usado para que aquele cara lá só ouviu porque eu fui lá. Mas fala assim, Senhor, é o máximo. Eu falo assim, conversão de Craiuá, que é de branco, não estou falando, né, comparando, tem mais valor um ou outro, não é isso. A dificuldade do lugar. Você sabe, assim, aquele saborzinho, assim, que você fala assim, pá, isso aqui sim, ó, isso aqui tem um sabor todo especial, cara. É quase eu acho que a dificuldade é tão grande como um muçulmano, como É isso. porque assim a conversão inclusive pode significar muitas vezes a morte dele também, né? Opa, e Muitas vezes acontece, né? é. É que a gente entende que pode acontecer isso. Realmente uma pessoa, se não houver a conversão dos líderes, né, das nações, dessas nações indígenas, ele pode ser jogado para fora, ou ele pode ser E você morto. pode ver, né, é tudo uma questão espiritual. Sim. Você faz parte disso, dessa história que Deus está descrevendo, né? Pô, e é fantástico isso, né? Porque você entrou nessa e, pô, as folhas foram folhadas, né? Aí eu levei um tiro ali e tal, aí depois, antes foi o naufrágio, aí você às vezes fica até, pô, o que mais vai acontecer? Isso é coisa de Paulo, né? É coisa de Paulo, o que ainda tem pela frente, né? Se é que tem alguma coisa. Mas sabe o que é mais impressionante em tudo isso? Que novamente, eu estou fazendo aqui um paralelismo com pessoas que estão no mundo islâmico, pessoas que estão na China comunista, pessoas que estão na Coreia. Nem contar a história a gente pode contar. Não, isso aqui que a gente está fazendo não pode. A gente não pode nem contar, entendeu? Você não pode nem dar detalhes, porque a pessoa que está assistindo a gente aqui, ela talvez esteja falando, pô, mas esse cara deve ter tanta experiência, sim, mas são experiências que a gente não pode compartilhar, não pode, inclusive. A gente, na verdade, assim, essas são as coisas que você e Deus apenas, e poucas pessoas do seu convívio, sem câmeras ligadas, podem ouvir. Né? Então, assim, Curti, você é uma das pessoas que eu tenho muito orgulho, se é que eu posso usar essa palavra, de receber aqui. Não, eu entendo claramente que
Novamente, eu quero tirar qualquer honra sua, porque você não a tem. Você não é capaz, nenhum ser humano é capaz de, por conta própria, fazer isso. A única coisa que você teve que fazer, e isso eu te dou realmente o aplauso, é manter-se no chamado. Mas a capacitação veio dele. Agora, o manter-se no chamado, aí sim eu entendo, porque você poderia ter mudado o caminho e Deus poderia ter deixado você. Dificilmente Deus faria como fez com Jonas. Não é sempre assim que ele faz. Deixa, às vezes pessoas, eu vou chamado, tampa o ouvido e vão. Mas assim, eu acho que o fato de você ter tido essa vida que você teve, estar tendo a vida que você está tendo, porque você está nativa ainda, tendo essa convicção que queima no teu coração, que vai além dos microfones e chega para as pessoas, e que desafia a gente a sair dessa zona de conforto, de mornidão que nós estamos. Isso é uma coisa que tem que chegar, as pessoas precisam enxergar que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Eu consigo enxergar no meio da tua fala Paulo falando assim, porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Eu vou viver para Cristo. Isso. Só que, cara, será que eu preciso ouvir isso só de um missionário? Ou será que eu preciso me tocar que eu sou também? Todos nós temos a nossa obrigação, né? No seu cantinho, viver Cristo, né? Viver com essa intensidade, Isso. né? Viver com essa. Eu falo sobre. A gente estava conversando aqui, fora das câmeras, sobre o seu filho. Não vou nem dizer o nome, né? Para quem souber já sabe já, mas o teu filho, ele é um missionário. Então, assim, alguém fala assim. Quem é o filho desse camarada hoje? O filho do camarada, desse camarada é um cara extremamente envolvido com a igreja, um super cristão do ponto de vista de humildade, porque o menor é o maior, não é o maior que é o maior no reino dos céus. É um camarada que ajuda missões, é um camarada que ajuda em campo missionário, é um camarada que está sempre disponível, é um camarada humilde. E aí respondo aos que perguntaram lá há 40 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás. Será dos nossos filhos, serão né? dos teus filhos? Então eu digo aqui, né? A minha filha, ela é doutora em biotecnologia, está em Manaus e dá aula na EUA, na universidade. E meu filho, ele é cirurgião bucomaxilofacial e mora aqui em Campinas, né? Então, a gente pode ver, né, as credenciais, quem honrou, né? É Deus que está na jogada. E quando Deus está na jogada, né? Você pode fazer grandes planos. Eu sabia, até hoje eu sei, eu nunca vou ser um cara rico, mas eu tenho outras riquezas que ninguém tira de mim, sabe? É uma alegria, cara, que eu sei assim, e eu só quero chegar assim um dia e receber assim uma batidinha, servo bom e fiel. Então isso aí para mim, né, é o que basta, né? O que faz sentido a vida, né? Porque daqui ele não vai levar nada, né? Eu não sei o que são galardões, mas eu garanto a você que os teus são maiores do que a maioria. Eu também não quero. Eu não posso dizer isso. Esse não é o foco, né? Mas assim, eu garanto que os teus serão maiores. O Curti, o que a tua fé ela mudou ao longo desses anos? Mudou alguma coisa? Eu comecei a depender mais de Deus do que antigamente. Isso foi no nosso naufrágio, em 1989. Nós naufragamos lá com uma canoa, ficamos perdidos na mata aí durante 3 dias. E lá Deus nos deu uma rasteira. A gente estava correndo risco de vida, a gente pensou até, né, meu colega que estava comigo, né, a gente pensava, e agora? O meu colega só pensava em morte, né, e como é que seria, né, a gente morrer ali naquele contexto. Eu disse, temos chance de morrer aqui. Só que eu ficava pensando, se a gente morrer aqui, qual seria a manchete? 2 missionários panacas subindo o rio com mais 2 indígenas, viraram a canoa, morreram e pá. Onde que Deus ia receber a glória disso? Diferente daquela manchete dos 5, lá nos Alcas, que foi escrito assim, ide pregar evangelho. 5 foram e morreram. Os 5 fizeram e morreram. Falei, pô, ali foi, né? Valeu a pena. Mas nós aí, morrer assim... Aí eu falei assim, não,
Deus está nos ensinando aqui uma liçãozinha. E o que eu aprendi lá foi que a gente estava fazendo muito assim no peito e na coragem. Por 9 anos de mata, já sei tudo. E a gente esqueceu de Deus, né? Aí ó, Deus passou uma rasteira. E aí eu aprendi aquela vez, né? A depender mais dele, né? E vivendo e aprendendo, né? Eu acho que a gente não tem... Nunca vai chegar assim, dizer, pô, agora eu cheguei no meu máximo, assim, da vida de fé, né? Não existe isso. Acho que não tem como, né? E Não se tem. você chegar, você é derrubado, né? Não tem. Mas, pelo menos, de a gente se esforçar de ter uma vida mais digna. Consciente da dependência, Isso, talvez. E de tentar levar uma vida mais santa. Assim, de deixar transparecer a vida de Jesus através da minha. Eu estava ouvindo uma coisa agora, recentemente, que tem tocado muito na minha vida. A gente fala, o Senhor é digno de adoração. Tá bom, eu sei que ele é digno de adoração. Só que quando a gente lê assim, eu tenho que adorar o Senhor, é como se Deus ele quisesse que eu ficasse falando que ele é santo, que ele é digno. Mas na verdade não é isso. A ideia é, quando eu consigo ter um relacionamento com ele, que me permite ter intimidade com ele, eu tenho consciência de quem ele é, e a única coisa que eu posso expressar diante daquilo é adorá-lo. Então, é esse que é o ponto, né? Você fala assim, quando você chega num nível de maturidade, que é o que você chegou agora, mas que a gente tem que manter ele, que é assim, eu entendi que não sou eu. Eu não posso dizer que eu cheguei no nível de mas maturidade. você vai chegando, né? Você vai se aperfeiçoando, Sim, né? Você vai... sim. E à medida que você vai conhecendo Deus, né? Ele trabalhando na tua vida, você vai... Opa! Por exemplo, na época do tiro, eu não era mais para estar vivo. Fiquei literalmente enfesado aí durante horas. E fezes na cavidade abdominal não existe. No meio da meio da mata. mata. Aí, só o fato de ter sobrevivido ali foi Deus. Não tem explicação, né? Então, você tem e começa a conhecer melhor esse Deus, né? Pessoas que estão ouvindo a gente agora, assistindo a gente e que sentem um chamado radical assim como o seu. O que você tem para dizer para essa pessoa? Para se receber, eu iria dizer assim, ó, mete bronca nisso aí, porque é o máximo. Porque eu sei que Deus não vai chamar todos, ele chama alguns. E eu sempre falo assim, para fazer uma comparação, eu servi o exército, né? E quem serviu sabe muito bem que quem está dentro daquelas 4 paredes, aí veste a farda verde oliva, põe o coturno, põe o cap, segura um fuzil, você é um militar. E aí tem o mundo militar e o mundo civil. Só valia para a gente o que estava dentro daquelas 4 paredes. Só o que era que dentro da caserna era que valia para você. Lá fora o mundo tinha morrido para você. Podia acontecer o que fosse, só valia ali. E você podia receber as ordens mais absurdas possíveis. Você tinha que cumpri-las à risca, sem questionar. Assim eu aprendi no exército. E assim é na nossa vida de fé. Tinha lá um pelotão especial de operações, que era o Pelopes. E eu faço uma comparação com isso. Era um pelotão que era a elite do batalhão. Era chamado para tudo, para resolver tudo. Ele se destacava e quem fazia parte daquele pelotão podia se orgulhar. Eram pessoas que eram escolhidas a dedos para fazer parte daquilo. Não era qualquer soldado raso. Aí eu comparo e falo, um missionário transcultural faz parte do pelotão de operações especiais de Deus. É Deus pensando que nem Abraão, colocando, ele pinça a minha vida, ele pinça a vida de fulano, de ciclano e coloca lá. Então, é uma operação especial. E quando Deus chama alguém, se a pessoa consegue olhar desse ponto de vista, pô, cara, te sente privilegiado. Vai fundo, não olha mais para trás. Assim como eu fiz. Falei assim, nossa, é isso aí. Agora eu vou
até o fim. Eu não sei mais quanto tempo eu vou. Querendo passar o bastão para trás, né? E realmente tem pouquíssimas pessoas, jovens, que se arriscam a ir para o campo missionário. Porque pensam, não, ir para o campo missionário é sofrer. Deus parece que fez certas pessoas para sofrer. Verdadeiro sofrenildo da vida, né? Aí eu me pergunto, quem não sofre? Quem é isento de dor ou sofrimento? Eu sofro não por ser missionário, mas por ser gente, por ser ser humano. Então, independentemente do lugar onde eu estou, eu sofro, eu sinto dor. Eu também sofri, já senti dor e já passei por muitos vales sombrios. Mas nem por isso, né, eu vou desistir ou coisa assim. E aí eu falo assim, é esse aqui o que Deus preparou para a minha vida. E eu faço parte do pelotão especiais de Deus. Cara, isso aí para mim é um privilégio. Só que as pessoas não conseguem enxergar desse ponto de vista. Eles falam, não, se Deus colocou alguém lá no meio do matão, é para castigar aquela pessoa. Agora você vai ver o que é bom sofrer pela minha causa. Pô, eu até falo assim, sofrer, eu posso até sofrer, eu tenho sofrido, mas nem se compara ao sofrimento que Jesus teve por nós. Cara, você faz qualquer coisa. Se você olhar o que Jesus sofreu por nós, isso aí que eu faço. Mixaria. Não faz sentido. Sabe? Rapaz, esse é um daqueles episódios que vale a pena a gente encaminhar para as pessoas, para que não somente eu seja edificado, mas outras pessoas sejam edificadas. Em relação às igrejas, você tem contato com as igrejas, mas está fora desse mundo das igrejas. Aqui, seu mundo é um mundo lá, naquela nação que você está. Mas tem algum recado que você daria para as igrejas que estão nas grandes cidades aqui em relação ao que elas precisam entender sobre missão? Eu não estou falando mais missão transcultural, transnacional, estou falando de missão urbana mesmo. Porque, de certa forma, as igrejas, Kurt, eu quero até dizer para você que elas estão autocentradas, elas estão olhando só para si. Acomodadas de uma certa... Elas não estão olhando para a sociedade, elas não estão transformando a sociedade. Eu quero te dar uma... Porque tem que ter impacto, né? A igreja deveria causar esse impacto. É isso. Antigamente, há 50 anos atrás, eu tenho 54, você tinha igrejas que tinham escolas do lado dela, uma quadra poliesportiva, o bairro, eles eram chamados para poder participar da vida da igreja, a igreja sabia quais as pessoas da sociedade que estavam passando por necessidades, atendiam, tinha um monte de ações. E eu estou falando da igreja instituição, não estou falando da igreja denominação, tá? A igreja de um modo geral. Uhum. E isso já não existe mais. O que a gente tem hoje em dia, te dando um pouco de choque da realidade que está aqui fora, você deve até saber, mas eu estou te falando agora, são mega igrejas, são shows, tem cultos que você tem a sensação clara de que você está dentro de um show, literalmente um show, mesmo que de repente a intenção seja de não ser um show, a percepção é de show, entendeu? Uhum. Claramente uma percepção de show. O que falar para essas pessoas? Bom, voltando um pouquinho aqui ao chamado, eu creio que Deus não parou de chamar. Até nos dias atuais, Deus continua chamando e procurando pessoas, porque o maior interesse dele é alcançar as nações. Não é meu, não é nosso de igrejas, mas é dele mesmo. Então, se ele não puder investir nessa geração, ele vai investir na próxima, porque o que ele tem em mente fazer, alcançar as nações, ele vai seguir em frente com isso aí. E aí o que eu posso dizer para as igrejas é que as igrejas prestem atenção a jovens que possam eventualmente receber algum chamado de Deus para fazer esses trabalhos especiais em outros lugares. Eu não falo só no Brasil, mas como fora do Brasil também. E Deus fala de uma maneira especial para cada um. Eu sei que eu já fiz também, eu conheci o trabalho entre os ribeirinhos. Cara, um trabalho assim fantástico, um trabalho que precisa de obreiros. E quando eu vi aquilo lá também, eu fiquei impactado. Só que tem uma coisa,
não mexe com o meu coração, apesar da necessidade. Agora, falou em indígenas, falou comigo. Um chamado né? muito específico, né? Específico. E é isso que vai fazer com que você fique no teu lugar. O que faz com que o missionário fica no campo missionário não são... não é o sustento, não é igrejas enviadoras, não é equipes, mas é o profundo e aquele chamado específico de que Deus te quer na obra, naquele lugar. É isso aí que vai te manter. Não vai ser nada de outras coisas ao redor. É o chamado específico, profundo, intransferível de que é você que tem que estar lá. E é isso que vai te manter, apesar de todos os vales sombrios pelos quais você irá passar. E a igreja, eu vejo assim, que manda missionários para outras nações, vai ser uma igreja abençoada. Porque não adianta você ficar só dentro do teu quadradinho. Eu não estou falando que, por exemplo, um trabalho missionário entre drogados, viciados ou favelados ou qualquer outra coisa urbana não seja necessária. É necessária. Tem que ter gente para fazer isso também. Mas, como eu falo, mesmo assim, tem que ter um certo... Deus vai falar para a pessoa, ó, faça isso, faça aquilo. E, fora isso, cada um tem o seu compromisso de compartilhar o evangelho com o seu próximo. Então, isso aí, não adianta você querer ficar Jesus que você conheceu só para você, né? Então, para mim, o mais impactante realmente e mais desafiador, o que mais honra a pessoa é ser jogado lá nos cafundó, né? Então, vivi aí já esses 45 anos, né? E para mim foi uma vida assim que eu falo assim, Deus seja honrado e louvado, né? Eu vi Deus trabalhar na minha vida, através da minha vida, e louvado e honrado seja Deus por isso. Que Ele possa receber toda a honra, toda a glória, porque Ele é digno disso. E eu acho que o pouquinho que a gente faz nem se compara ao que Jesus fez por nós, né? Então a gente pensa assim, nossa, que sacrifício que o Kurt está fazendo. Não é sacrifício nada, não é. Não se compara ao que Jesus fez por nós. Então isso aí é uma coisa para a gente pensar, né? Kurt, você é um dos menores homens que eu tenho conhecido. Entenda isso com a profundidade dessa palavra. Um dos menores. Que Deus seja louvado pela sua vida. Para você que está me assistindo aqui, você entendeu claramente o que eu quis dizer, né? Esses são os menores, aqueles que no reino dos céus serão vistos de uma outra forma. Pode ter certeza absoluta disso. Eu gostaria que você trouxesse uma reflexão, se você pudesse deixar uma frase para essa geração que quer seguir a Cristo, mas que tem medo de abrir mão, qual que seria? Bom, uma boa frase de Jim Elliot, que foi um dos mártires lá no Equador. Ele citou a seguinte frase: não é tolo o que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Então, é isso aí. Eu quero te agradecer pelo teu tempo aqui conosco. É riquíssima a tua conversa. Acho que as pessoas perceberam que, assim, na verdade, isso não é um bate-papo, isso é um livro, né? Assim, a gente pode escrever livros, a gente pode fazer filmes, inclusive, sobre a sua história, mas, na verdade, a gente não pode, né? Porque, pelo que a gente já conversou, mas daria para escrever um filme, dá para escrever um livro tranquilamente. Pelas causas que já falamos, já não é cabível isso daí. Eu quero dizer para você, honrando você pelos esforços que você fez ao longo da sua vida, te dizer que é um grande privilégio poder ter contato com a tua família, ter contato com a tua história, saber que teu trabalho no Senhor não é em vão, foi plantado, as coisas já tem uma colheita que está acontecendo, mas muito mais do que apenas essa colheita, isso vai mudar a vida de gerações e gerações a partir daquilo que foi plantado. Quero te dizer que
até mesmo para mim, faz muito sentido permanecer firme no propósito quando Deus ele coloca algo no nosso coração, ainda que ele não reafirme isto, mas que nós continuamos sentindo aquela palavra porque ela continua valendo, o chamado continua valendo. Isso faz muito sentido para a gente, numa época em que as pessoas elas buscam profetas, numa época que as pessoas buscam palavra de conhecimento para poder reafirmar aquilo, mas é Deus quem chama, quem comissiona, é Ele quem estimula, e é Ele que faz, né, tudo isso daí acontecer. Exato. Então, assim, e você traz aqui uma fé simples. Não é uma fé, é uma fé sobrenatural, porém simples. É uma fé aplicada. É uma fé como a natureza, né? Que você planta as coisas, você rega, você espera o tempo certo. Não adianta, você não consegue colher antes do tempo. Tem o tempo da colheita, só que você pagou o preço, continua pagando o preço para ver que tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, a boa semente colocou nas suas mãos, ela teve o seu tempo e ela está dando seus frutos agora no seu tempo certo. Aos seus 70 anos de idade, eu sei que você já participou de diversos outros eventos, você já testemunhou em diversos locais, mas eu quero que você seja honrado, se eu posso dizer assim, até pela minha voz, diante de todas as pessoas, pelo esforço que você tem. E entenda, eu sei que o único merecedor de toda a glória é o Senhor. É Ele, eu sei disso. Cabe a nós, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, né? É dizer o seguinte, a sua glória está em ter permanecido aos pés dele, ter confiado nele. E acho que o recado que fica para todas as pessoas é permanecer no Senhor, ficar firme com o Senhor, junto com o Senhor. A disciplina contínua, diária, coisas que você não falou, eu sei que você ora todas as madrugadas, eu sei que isso são coisas que você foi aprendendo, que você foi criando. O seu filho disse para mim que uma vez ele tropeçou em você no meio da noite porque você estava orando, que era hora. É assim, você foi desenvolvendo todas essas coisas e vários hábitos que você deve ter desenvolvido para conseguir colocar essa tua fé estruturada ao ponto que você pudesse não ser levado a qualquer vento, né? Você estivesse firme em tudo isso. Então, isto tem a sua parte. É interessante que eu tenho uma imagem muito clara na minha mente de uma criança cozinhando com o pai numa cozinha. Uma criança não sabe cozinhar, uma criança vai fazer bagunça, ele vai sujar a cozinha, mas o pai está cozinhando pelo prazer de ter o filho. E quando eu vejo uma história como a sua, assim, eu vejo exatamente essa cena. Deus não precisa de você, mas Ele quer você. Ele contou com você. Deus não precisava de Davi para derrubar Golias. Deus podia ter mandado um raio dos céus e matado, e todo mundo veria que há Deus em Israel. Mas ele quis que aquele homem apedrejasse aquele gigante, e é assim que ele faz. E eu acho interessante aqui, como uma reflexão, a gente pensar assim, o que a gente tem para oferecer a Deus? São pedras para matar gigantes? O que a gente tem para oferecer para alimentar as nações, as pessoas? São 5 pães, são 2 peixes? Deus usa isso, Deus faz milagre com isso, né? Desde que a gente esteja disposto a colocar isso diante do Senhor, desde que a gente esteja disposto a entender que Ele é o Senhor, o Altíssimo, né? Ele é tão elevado que a nossa compreensão não consegue medir quem é Deus. Tudo isso para dizer muito obrigado a você. Eu que agradeço aí pela oportunidade e estamos aí. Você que esteve com a gente aqui, você tem que compartilhar esse episódio. Você não tem como deixar de compartilhar. Compartilhe esse episódio com mais pessoas. Se você está assistindo ou assistindo pelo YouTube ou está ouvindo aqui pelo Spotify, curta, compartilhe, comente, faz com que a gente tenha essa visibilidade para que outros conteúdos assim tão bom como esse do Curte Aqui também possam ir para outras pessoas e que a gente possa levar essa grande comissão aqui aonde o Senhor quer que ela chegue, tá? Curte, aquela câmera ali, ó, ela pega eu e você. Essa é a chance de a gente dar o nosso tchau pro pessoal. Tchauzinho. Tchau, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu.